Nesta aula discutiremos a importância da história. Falaremos sobre alguns dos motivos que levam alguém a contar uma história e por que o contador de histórias é socialmente importante. Estas questões são essenciais para quem pensa não só em escrever para o cinema, mas também para literatura, teatro e TV. Vamos começar com a seguinte questão: por que as histórias são importantes? Imagine a quantidade de histórias contadas todos os dias. No trabalho, nos transportes públicos e privados, e em diversos outros locais, as pessoas sempre estão contando histórias umas às outras. Some as horas diárias da programação de um canal de TV. Agora multiplique por todos os canais, abertos, fechados, em diversos países. Inclua as notícias de jornais, os programas de rádio, os filmes nos cinemas, os livros de história, literatura e outros, as conversas na internet. Enfim, a quantidade é infinita, pois a humanidade nunca para de contar histórias. Pense no quanto já foi dito sobre você desde seu nascimento, pelos seus pais, pelos seus amigos, ou por aqueles que não gostam tanto assim de você. Quantos fatos e boatos sobre a vida de cada um de nós já foram contados? Ou então, quantas histórias você contou sobre outras pessoas? Como a história pessoal de cada um, civilizações inteiras são construídas sobre histórias, sejam estas verdadeiras ou falsas, literais ou míticas. Toda civilização possui seus heróis e eles são fundamentais para elas. Jesus Cristo para o cristianismo, Maomé para o Islã, Joana d'Arc para os franceses, Tiradentes para o Brasil, entre outros. Em alguns casos, não interessa o quanto as histórias são verdadeiras ou não, mas sim os valores que elas inspiram. Isso é algo muito importante que o contador de histórias, principalmente o roteirista, deve compreender. Mas, por que será que as pessoas dão tanto valor às histórias? Segundo Aristóteles, as histórias podem nos mostrar como viver nossas vidas diante das dúvidas, das escolhas, dos problemas, do amor e da morte. Como nossas vidas podem ser, ou como não devem ser. No entanto, pode-se dizer que há uma crise na arte de contar histórias, sobretudo, na indústria audiovisual. Muitos filmes são superficiais e cheios de clichês, enquanto que em outros temos histórias extravagantes. Com recursos complicados, computação gráfica, explosões, fotografia decorativa, porém incapazes de nos dizer qualquer coisa. A principal razão disso é a falta de noção da importância do roteiro. Falta preocupação em aprender a criar, reconhecer e contar uma boa história, e em conhecer as técnicas da arte e seus conceitos. Assim, a arte de contar histórias é subestimada, porém, como em qualquer outra arte, é preciso compreender sua forma, como ela funciona e por quê. No caso da arte da música, por exemplo, ninguém compõe uma sinfonia simplesmente ouvindo Beethoven. Portanto, ter uma experiência de vida ou dominar outra arte, como a pintura, por exemplo, não são justificativas suficientes para desprezar e deixar de aprender as técnicas narrativas. E é justamente por não entender os princípios básicos desta arte que muitos aspirantes a roteiristas têm dificuldade para começar a escrever. Há dois tipos comuns de dificuldades encontradas pelos roteiristas iniciantes. Existem aqueles que escrevem a esmo, acreditam que possuem um talento natural, escrevem muito e aleatoriamente, sem saber organizar suas ideias. E ao caso contrário, aqueles que ficam dias em frente a uma folha de papel em branco e não escrevem nada, pois não sabem o que escrever.
Soma-se a tudo isto a dificuldade que existe no Brasil para se aprender este ofício, principalmente pela falta de cursos e de incentivos à formação de roteiristas. Portanto, vamos neste curso dar o primeiro passo rumo ao fantástico universo da escrita de roteiros. Se há algo central no trabalho do roteirista é responder às seguintes questões: quem são as personagens? O que elas querem? Por que elas querem? Como elas tentarão conseguir o que desejam? O que as impede? Quais as consequências? Estas questões parecem fáceis a princípio, mas pode ter certeza que podemos escrever muitos livros sobre cada um destes tópicos. Concluímos aqui esta aula, onde discutimos a importância da história. Conhecemos alguns motivos que levam alguém a contar uma história e vimos a importância social do contador de histórias.